Estacionar um SUV de 7 lugares na garagem, hoje em dia, é a maior prova social de que o brasileiro venceu na vida. A imponência desses tanques gigantes atrai os olhares na rua, bota respeito no retrovisor de quem tá na frente e seduz qualquer pai de família que sonha com aquela viagem de férias perfeita, cheia de conforto e espaço. Seria essa a armadilha perfeita ou a melhor opção no mercado de usados? O abismo da desvalorização inicial permite que hoje você compre uma verdadeira nave espacial, lotada de camurça, telas gigantes e assistentes de condução autônoma, pagando quase o mesmo valor de um SUV compacto 0 km, daqueles que são puro plástico duro por dentro. Parece um negócio do século, não é mesmo? Mas muito cuidado, a empolgação de andar de patrão muitas vezes cega o comprador para a engenharia que sustenta essa barca. Muita gente se emociona e acaba fazendo piques sem nem investigar o que realmente importa. Você pode estar fazendo a compra mais racional da sua vida para o bem-estar da sua família, com bastante espaço e conforto, ou pode estar comprando um passaporte direto para a falência na oficina, levando para casa um motor subdimensionado, esgoelado e que já está pedindo socorro por falta de manutenção. Após 3 anos do lançamento desse carro, ele desvalorizou perto de R$100 mil. Será que esse seria o melhor momento para abraçar essa mansão? Eu te apresento o Jeep Commander Overland, equipado com motor T270, ano 2023. O exemplar que nós temos aqui hoje é a versão máxima, a cereja do bolo, o melhor que a Jeep oferecia no Brasil na versão Flex, para quem não fazia questão ou não queria pagar uma pequena fortuna para ter a motorização a diesel. Hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse carro. Hoje nós vamos descobrir se as famosas histórias de bebedor de óleo, consumo de V8 e junta do cabeçote frágil são verdades assustadoras ou puro mito de hater de internet. E como você já sabe, no final dessa análise vem a minha sentença definitiva. Eu teria coragem de colocar o meu dinheiro suado nisso daqui? Antes de começarmos, quero deixar meu agradecimento à equipe da X3 Motors, aqui de Campos dos Goytacazes, por disponibilizar mais esse tanque de guerra para o canal gravar. O contato deles e o WhatsApp da agência vão ficar aqui na tela e na descrição. O carro pertence a eles, mas a análise é minha, sem filtro e sem passar pano. Aqui a gente vai direto ao ponto, beleza? Começando pelo visual externo, a gente tem que tirar o chapéu. A Jeep deu uma verdadeira aula de design nesse projeto. Ele não passa aquela sensação preguiçosa de ser apenas um Compass que sofreu uma mutação e foi esticado lá atrás. O Commander tem uma identidade própria, incrivelmente robusta, que lembra demais o irmão mais rico importado, o Grand Cherokee, ou Grande Cherokee, eu não sei como se pronuncia. Enfim, a grade frontal tradicional de 7 fendas ganhou apliques metálicos flutuantes e é flanqueada por faróis full LED extremamente afilados. E não é só beleza, eles têm setas dinâmicas que correm para os lados, dando um olhar de muita superioridade e agressividade para o SUV. Os faróis de neblina e os sensores de estacionamento descansam muito bem camuflados na parte inferior do para-choque. E aqui vai a dica de ouro para você identificar o nível de requinte na rua. Quer saber se o carro que está passando é um autêntico Overland topo de linha ou a versão mais básica? Olhe para as caixas de roda e para a enorme saia lateral das portas. Se tudo isso for pintado, brilhando, na exata cor da carroceria, igual a esse aqui, você está diante da versão mais cara. Agora, se for aquele acabamento em plástico preto mais básico, é a versão de entrada, a Limited. Bom, de luxo tecnológico, nós temos a partida remota. Com 2 cliques na chave, você liga o motor de dentro de casa e o carro já liga o ar-condicionado no talo, para gelar a cabine antes de você entrar. Mas aí, você resolve abrir esse capô gigantesco para ver o motor, achando que vai encontrar a mesma sofisticação do carro e, bem, toma um balde de água fria. Você tem que levantar essa âncora no braço e segurar com uma varetinha de ferro básica. A Jeep não teve a decência de colocar 2 amortecedores a gás num capô desse tamanho. É brincadeira, né? Um carro que saiu por quase R$300 mil na época não tem amortecedor de capô. Mas fazer o que, né? Pelo menos a gente tem manta acústica. Mas falando do que realmente importa, debaixo desse capô pesado mora uma das maiores polêmicas do mercado automotivo atual. O coração responsável por mover esse transatlântico é o pequeno motor 1.3 Turbo Flex da família GSE, batizado comercialmente de T270. Estamos falando de um bloco de alumínio, 4 cilindros com injeção direta de combustível e acionado por corrente de comando, o que já te livra do pesadelo das correias dentadas banhadas a óleo.
De acordo com a ficha técnica, ele entrega 180 cavalos quando abastecido na gasolina e sobe para 185 cavalos se você colocar etanol. O torque máximo é de 27,5 kg, independente do combustível que está no tanque. Toda essa força é gerenciada por um valente e tradicional câmbio automático da Aisin, de 6 marchas, que joga a tração inteiramente para o eixo dianteiro. Não tente levar esse carro para lama ou areia, ou você vai atolar. Ele foi feito único e exclusivamente para o asfalto. Mas o verdadeiro dilema desse carro, o motivo de tantas discussões, atende pelo nome de relação peso-potência. O projeto desse motor é excelente, mas aqui ele tem a ingrata missão de arrastar impressionantes 1.685 quilos. É como se um homem pequeno carregasse uma geladeira nas costas. E qual é a consequência prática disso? Um 0 a 100 na casa dos intermináveis 10 segundos. E se você precisar fazer uma ultrapassagem com um carro lotado ou subir uma serra, o motor vai ter que subir bem um giro, e o preço disso vem no consumo. O reflexo imediato dessa força excessiva aparece rasgando seu bolso no posto de combustível. De acordo com a ficha técnica, no trânsito da cidade, no etanol ele vai te entregar 7 km por litro e na estrada 8,3. Já na gasolina, na cidade, 9,8 km por litro e 11,8 na rodovia. Sinceramente, eu achei a ficha técnica bem otimista pelo peso do carro. Ah, e a velocidade máxima é de 202 km por hora. E se você for olhar um Commander usado, você precisa investigar a fundo essas 3 coisas para evitar ter dor de cabeça. Primeiro, o calor extremo e o risco da queima da junta do cabeçote. A engenharia fez o coletor de escape integrado diretamente ao cabeçote do motor, o que gera uma temperatura absolutamente infernal no centro do bloco. O grande vilão aqui é a bomba d'água, que tem um vazamento crônico e prematuro nesse motor T270. O aditivo vaza de fininho, o nível baixa sem um dono ver e o motor ferve. Se o dono anterior foi um relaxado que completou isso com água de torneira em vez do aditivo adequado, a junta rompe de vez e a água vai direto para o cárter do óleo. Para você testar isso na hora da compra, destrave a tampa de abastecimento de óleo e dê uma olhada. Depois, puxe a vareta de medição ali no bloco. Se a ponta estiver coberta por uma borra amarela pastosa, conhecida como maionese, aborta a missão na hora e procura outro carro. O motor já foi batizado e a retífica não sai barata. A segunda bomba que assombra esse carro é o consumo fantasma de lubrificante. Muitas unidades desse motor T270, em especial as primeiras levas, relataram o sumiço do óleo entre as revisões de forma assustadora. A marca afirma ter consertado isso nos modelos 2023, mas a confiança a gente perde rápido. Comprar esse carro significa ter a obrigação de puxar essa mesma vareta toda semana na garagem, para evitar dor de cabeça. E o terceiro ponto de atenção máxima é a sensibilidade da transmissão ao óleo vencido. A caixa Aisin é maravilhosa e robusta, mas não faz milagre. Com o carro ligado, segure firme o pedal de freio e jogue a alavanca do D para o R algumas vezes. O engate tem que ser liso e macio. Se você sentir um tranco forte ou uma batida seca, o corpo de válvulas já está cobrando o preço do óleo velho que nunca foi trocado. E pra gente encerrar a conversa sobre o motor, ele é honesto e dá conta do recado, mas opera perto do seu limite. Se você aceitar isso, ele vai te servir muito bem. Por fim, o cofre do motor desse Commander está muito bom. Fluido de arrefecimento Mopar, brilhando no nível certo e sem sinais de vazamento. E claro, o óleo também está limpo, sem sinal de maionese. Saindo desse estresse mecânico e indo para as laterais, a imponência do visual é calçada por essas belíssimas rodas de liga leve aro 19, com acabamento diamantado e fundo escurecido. Elas vestem pneus na medida 235/50 ZR19. Atrás desse belo conjunto, temos freio a disco nas 4 rodas, sendo apenas os dianteiros ventilados, o que é fundamental para conseguir ancorar esse peso todo numa frenagem de emergência. A suspensão usa o já conhecido sistema independente McPherson, tanto no eixo dianteiro quanto no traseiro. É um conjunto voltado 100% para o conforto. Ele absorve as crateras do asfalto de forma excelente. Porém, não tem física que faça milagre. O balanço dianteiro é muito pesado e o carro afunda a frente nas frenagens mais fortes. Isso significa que as buchas da balança da suspensão e as bieletas sofrem um esmagamento constante e têm desgaste acelerado, além do carro ter uma forte tendência a comer a borda interna dos pneus da frente, se você não fizer um alinhamento a cada 10.000 km. O teste prático aqui é: ande devagar em uma rua de paralelepípedo ou passe de lado numa valeta. Deu algum estalo metálico lá na frente?
pode separar uns bons milhares de reais para refazer a suspensão. Analisando a carroceria mais de perto, os espelhos retrovisores são enormes, trazem repetidores de seta em LED, luz de cortesia que ilumina o chão à noite, sistema de alerta de ponto cego e dobram eletricamente sozinhos ao trancar o carro. As fechaduras operam pelo sistema keyless, de aproximação das maçanetas. No geral, o design do carro é lindo e elegante. Indo para as costas do Jeepão, você nota que o caimento do teto é mais reto, justamente para não esmagar a cabeça dos passageiros lá no fundo. As lanternas são afiladas inteiras em LED e são ligadas por um belo aplique prateado. A tampa do bagageiro ostenta câmera de ré de qualidade boa e sensores. É uma traseira até que bonita, mas agora chegou o momento de maior impacto visual desse projeto: o espaço e a versatilidade. Ao abrir o porta-malas através da chave ou na própria tampa, vem um choque de realidade. Com a terceira fileira de bancos armada e todos os 7 lugares disponíveis para uso, você tem à disposição míseros 233 litros de bagagem. O porta-malas praticamente deixa de existir. Vira uma gaveta. Se a família inteira for viajar no carro, não sobra espaço nem para a mochila da escola das crianças. A bagagem vai ter que ir espremida no colo ou você vai ser obrigado a instalar um baú no teto. E para piorar a logística em caso de emergência, o pneu do step é aquele mais fininho, de uso temporário, e fica pendurado lá do lado de fora, debaixo do chassi. Mas, se o cenário mudar e você puxar as cordinhas para rebater e esconder os 2 últimos bancos para apenas 5 ocupantes, o jogo muda. O porta-malas se transforma numa quadra de esportes, com gigantescos 661 litros. E se você dobrar a segunda fileira de bancos, você fica com absurdos mais de 1.700 litros. Dá para carregar a casa inteira ali dentro, com direito a assoalho totalmente plano. No mais, temos acabamento excelente em carpete, luzinhas e tomada 12 volts. Agora, quando você puxa a maçaneta, a porta é pesada, robusta, dotada de borrachas duplas, espessas, que lacram a cabine contra o barulho da rua. A porta é composta por plástico, suede e couro, além de porta-objetos e alto-falantes. Ela é bonita e bem acabada, com vidro elétrico para todos. Na segunda fileira, os passageiros andam de classe executiva. Os assentos correm sobre trilhos para frente e para trás, garantindo um espaço muito bom para as pernas. E os encostos também reclinam para você dormir na viagem se quiser. Há difusores de ar-condicionado com direito a controle da intensidade da ventilação, além de conexões USB-C e USB-A. E também tomada 12 volts e uma tomada maior de 150 watts, caso você precise carregar o seu notebook, por exemplo. Falando dos bancos, eles são em couro branco, dando um ótimo contraste com o teto preto do carro. Além disso, os bancos têm essa textura diferente e são muito confortáveis e bem acabados. Ah, e dá para levar um terceiro passageiro tranquilamente aqui no meio. Como a tração desse carro é dianteira, o túnel central não é alto. Além disso, temos descansa-braço, um porta-copos, alça PQP para todos, luz de leitura e algumas luzes espalhadas pelo carro. Mas, se você for escalado para pular para a terceira fileira lá do fundão, eu preciso ser realista com você. O piso fica muito alto, o seu joelho inevitavelmente vai bater no encosto do banco da frente, e o aperto ali é total. Aqui é lugar exclusivo para as crianças viajarem sem reclamar. Adulto ali atrás vai sofrer um pouquinho, mas, pelo menos, conta com uma entrada USB para carregar o celular. E para evitar a claustrofobia da família inteira, o forro de teto, nessa versão Overland, é no tom escuro maravilhoso e abriga um teto solar panorâmico imenso que vai até a cabeça da segunda fileira. Ah, e antes que eu me esqueça, os bancos têm porta-revistas bem fundos. Mas como é que é a visão do motorista lá na frente? Sentando no banco do motorista, você se sente um verdadeiro comandante de aeronave. O interior do Commander Overland joga muito carro premium alemão de entrada no chinelo. O excesso de plástico duro foi basicamente banido. O foco aqui é a camuça artificial, o famoso requintado suede, revestindo fartamente todo o painel frontal e o miolo das portas. O contraste dessa camuça no painel, além de ser lindíssimo, tem uma função prática. Ela é opaca e não reflete o sol no para-brisa. Os bancos em couro com detalhes e costuras no mesmo suede deixam um design harmônico. Ah, e esses bancos têm regulagem totalmente elétrica, não só para o motorista, mas também para o passageiro da frente. Na porta do motorista ficam os controles tradicionais de vidro, com função um toque para todos, rebatimento dos retrovisores e os ajustes dos retrovisores. O painel do carro abandona os velhos ponteiros físicos e vai para um painel 100% digital, de 10 polegadas, que possui uma resolução impecável e permite ao dono configurar exatamente o que ele quer ver, como o conta-giros, o mapa do GPS, a pressão dos pneus e mais um monte de outras coisas. É um painel
painel bem completo, que dá para ficar umas horas ali, configurando do seu jeito. Já no volante, temos borboletas para trocar de marcha e também os controles do cérebro do carro, o piloto automático adaptativo, o famoso ACC, que acelera e freia o carro acompanhando o fluxo do trânsito na estrada, junto com o assistente de manutenção de faixa, que esterça o volante, e o sistema de anticolisão, com frenagem automática de emergência. Esse carro também conta com alerta de ponto cego nos retrovisores, aviso de tráfego cruzado ao dar a ré, detector de fadiga do motorista, leitor de placas de velocidade, farol alto automático e o sistema de estacionamento semi-autônomo, o Park Assist. Bem no centro do painel, temos a central multimídia flutuante de 10 polegadas, que rouba a cena. Ela conecta os smartphones via Apple CarPlay e Android Auto, sem a necessidade daquele emaranhado de cabos, e abriga todas as configurações principais do carro. Ela flui muito bem e atende aos comandos rápidos, apesar de dar aqueles leves engasgos típicos do sistema de vez em quando. A grande sacada de usabilidade aqui é que a Jeep teve a inteligência de manter uma barra de botões físicos. Assim, você consegue ajustar a temperatura do ar-condicionado digital de 2 zonas ou aumentar o volume sem precisar desviar a atenção do volante caçando o menu em tela touch. E por falar em aumentar o volume, a experiência musical aqui dentro é absurda. São 9 alto-falantes de altíssima qualidade, mais um subwoofer no porta-malas. Tudo isso patrocinado pela grife Harman Kardon, empurrando quase 450 watts de puro grave e nitidez, que não distorce. Fechando a parte central, encontramos no console a base para carregar o seu celular por indução, mais entrada USB, além do botão do freio de estacionamento eletrônico, o assistente auto-hold para o trânsito e o modo esporte. Também temos a manopla de transmissão iZin e um porta-copos, além desse design muito bonito cromado nas bordas. No encosto de braço temos um baú bem fundo. Ah, e quase que eu me esqueço, o porta-luvas é simples e eu não encontrei luzinha. No geral, tudo é muito bonito, cheira a luxo, mas o nosso raio-x não é feito de emoção. É hora de ser racional e botar a mão na calculadora. Qual é o preço da brincadeira na hora que esse painel avisar que está na hora de visitar o mecânico? A matemática não perdoa. Comprar um carro desse porte, ainda que com essa desvalorização, exige que você tenha um fundo de reserva alto. A revisão básica, que envolve apenas a troca de óleo sintético específico para o T270 e a troca dos filtros vitais, eu consegui achar por R$400 na promoção. E você tem que lembrar que o sistema elétrico desse carro é muito exigente. O sistema Start-Stop não tolera bateria vagabunda. Quando ela der o sinal de cansaço, a substituição por uma bateria original com tecnologia EFB ou AGM oscila facilmente entre R$1.200 e R$1.500. O câmbio iZin, que nós testamos lá atrás, é parrudo, mas exige a troca do fluido lubrificante preventivamente, pelo método de diálise. Vai te custar mais ou menos uns R$1.100. Só o óleo. Como conversamos, o carro é absurdamente pesado, então os freios vão embora rápido. E renovar os discos e as pastilhas nas rodas dianteiras passa dos R$700 com facilidade. E a grande facada, os calçados Aro 19. Não ouse tentar colocar pneu remold ou de marca desconhecida num carro que carrega sua família em rodovias. As opções de pneus com aderência e marcas renomadas nessa medida cobram entre R$1.100 a R$2.000 por cada unidade. O par de amortecedor traseiro ou dianteiro custa na faixa de R$1.000 cada. Lembrando que você pode achar peças mais caras ou mais baratas, dependendo da marca. E também tem que incluir o valor da mão de obra do mecânico ou da concessionária. O resumo da ópera para quem entra no mercado de luxo usado é só um: o valor de revenda do carro despencou, mas a tabela do balcão de autopeças e o preço de mão de obra qualificada continuam sendo de um veículo de luxo de quase R$300 mil. No final das contas, se você me perguntar se eu teria um Jeep Commander Overland T270 Flex, eu diria que sim, desde que a sua proposta seja exclusivamente focar no conforto máximo da sua família em viagens. Querer um carro recheado de sistemas de segurança autônoma e com a versatilidade de levar mais pessoas esporadicamente no fim de semana. Ele é uma das opções mais interessantes que você vai achar no mercado de seminovos. Quando esse carro saiu lá em 2023, ele custava em torno de R$270 mil. E hoje em dia, ele custa na faixa de R$170 mil. Ele desvalorizou mais ou menos uns 100 mil. E talvez, pelo valor de hoje, ele seja uma escolha muito interessante. O pacote de luxo interno bate a concorrência. Sinceramente,
é muito carro pelo valor que você paga. Ele é basicamente completo de tudo. Contudo, o único contraponto, na minha opinião, é o motor, que dá conta do recado, mas não sobra potência se você encher o carro de peso. E se você é do tipo de pessoa que tem um pé pesado no acelerador, que se desespera e conta moedas quando a média do computador de bordo despenca no trânsito da cidade, ou se você é um dono relaxado com manutenção e só coloca água achando que todo o carro aguenta desaforo, procura outro carro, cara. O motor 1.3 T270 não permite negligência e vai acabar com seu orçamento. No final das contas, é um carro bom, bonito e completo. E se for para comprar um, pague um mecânico de confiança para conferir o cofre. Ou procure exemplares já aprovados e cristalinos, como este Commander que a X3 Motors nos cedeu para a gravação de hoje. Todos os contatos da loja estão aí para você. E aí, curtiu mais esse raio-x? Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Assim eu consigo trazer ainda mais carros legais para você. E comenta aí, você bancaria o consumo pesado e a manutenção criteriosa desse Jeepão pela elegância do interior e do teto solar? Ou você iria em alguma outra opção? Deixa sua opinião aí embaixo. Um abraço para você que assistiu até aqui e seja sempre inteligente na hora da compra. Até o próximo vídeo. Valeu!